Boa noite a todos. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 24. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E a gente vai fazer uma oração nesse momento. Senhor querido, obrigado por esse tempo precioso de louvor, de adoração ao Teu nome. E agora que vamos abrir a Tua palavra, dá a cada um de nós um coração humilde, um coração quebrantado, pronto a Te ouvir a Tua voz, a Tua direção, para a gente ter sabedoria, para tomar grandes decisões na nossa vida, alinhadas com a Tua direção, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Conduz esse momento de meditação na Tua palavra, é com temor e tremor que a gente se aproxima dela, para buscar do Senhor essa sabedoria que vem do alto. Em Teu nome te pedimos, Jesus. Amém, Senhor. Estamos alegres, pero no mucho. Hoje, final, Brasil e França, e eu vi um anúncio no rádio que era assim: Argentina e França. É o ato falho, né, como dizem os psicanalistas. E Argentina e França, eu vi na rádio um anúncio assim: domingo 18/12 vai ser o dia da grande decisão. Esse vai ser o grande dia da grande decisão. E, na verdade, para alguns essa foi de fato uma grande decisão, principalmente, óbvio, para quem ganhou, né, os nossos irmãos. E eu fiquei assustado quando eu vi uma matéria falando que o ingresso mais caro da final para assistir ao vivo lá no estádio, hoje, era R$34 mil, o equivalente a R$183 mil. Um valor que você compra uma casa no Brasil, era o ingresso mais caro para assistir no camarote lá no estádio. E aí eu falei, poxa, realmente, para alguns, essa é a grande decisão da vida, né? Para investir o valor de uma casa no ingresso, para assistir um jogo de final que dura 2 horas. No caso, hoje, um pouquinho mais. E a verdade é que, de fato, para muitos é uma decisão importante. A gente, agora falando sério, teve uma decisão importante no nosso país esse ano, que foram as eleições que definiram, né, o governo na instância estadual e federal, instância máxima de governo do país. Então, são algumas grandes decisões que afetam a gente, direto ou indiretamente, e a gente, muitas vezes, precisa entender que existem, sim, algumas decisões que não estão no nosso controle, mas a decisão mais importante que a gente pode tomar na nossa vida, essa decisão está sim no nosso controle, que é a decisão de quem vai ser aquele a quem vamos servir. Todos nós estamos servindo a alguém. Alguns estão servindo ao próprio Deus, Senhor dos céus e da terra. Alguns pensam que não estão servindo a ninguém, porque se dizem ateus, mas a verdade é que eles elegeram para si mesmos a si próprios como deuses, e vivem súditos de si mesmo. Então não existe essa ideia de alguém que não está servindo a ninguém. A questão é, você é servo dos seus próprios prazeres, desejos e vontades, ou você é servo daquele que criou os céus e a terra, que tem todo o poder sobre a sua vida e que tem um projeto de vida excelente. E aí a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser entendida a partir desse a quem a gente quer agradar, a quem a gente está servindo. Josué, autor do texto que a gente vai ler, ele foi comandante do exército de Israel durante o período de Moisés, no deserto, e depois também, claro, ele sucedeu Moisés na tomada da posse da terra prometida. Moisés morreu antes dessa tomada e ele comanda o exército, avançando e se apossando, porque Josué, na verdade, era um dos 2 espias que queriam entrar na terra 38 anos antes, não é? No primeiro momento que os espias entram ali. Então é alguém que Deus estava honrando, alguém que estava à frente nessa liderança importante. E aí, num dado momento da história, Josué já está chegando no final da sua vida, e ele sabia que logo ele ia morrer, e ele começa a pensar no que de fato ele tinha que deixar de legado para o povo. E ele reúne os líderes e as 12 tribos, e faz uma espécie de pacto de fé com eles, e simplesmente começa a fazer uma recapitulação no capítulo 24 de toda a história da revelação de Deus até ali.
de todo o projeto redentivo de Deus que culminaria na posse da terra prometida. E diz, olha, agora a gente tomou posse. Está tomando, não é? Está aí. Só que é o seguinte, e aí ele fala o seguinte, Josué 24:14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa, para Josué, era a grande decisão da vida dele. A decisão de a quem ele e a casa dele iam servir. E ele diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Às vezes a gente pensa que as grandes e mais importantes decisões vêm de cima para baixo, das altas instâncias de governo para o povo. Quando, na verdade, muitas vezes, grandes homens de Deus se levantaram e individualmente se colocaram nas mãos de Deus, e Deus usou esses homens poderosamente. Em outros momentos, famílias se colocaram assim. Foi o caso de Noé, que Deus levantou para formatar a humanidade ali, vir o dilúvio, e a família de Noé deu início a uma nova história para a humanidade. Todos nós viemos de lá, não é verdade? Então, nesse momento aqui da história, o povo de Israel tinha tomado posse da terra prometida, e ali havia povos vivendo que tinham deuses, e povos que viviam em idolatria, e a preocupação dele é, e se eu morrer, e esse povo simplesmente voltar a praticar idolatria a esses deuses desses povos, e se deixarem influenciar por eles. Ele fala, eu preciso dar um ultimato para o povo. Eu preciso fazer esse povo entender que Deus não se agrada de uma vida em cima do muro, de uma vida indecisa, de uma vida que tem um pé na igreja e um pé no mundão. Precisa haver uma convicção e precisa haver uma determinação de se viver uma vida que agrada a Deus. Ele fala, vocês decidam, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão. Eu e minha casa sabemos que ninguém mais tem palavras de vida eterna. Eu e minha casa sabemos que qualquer outro caminho é um caminho de morte, que ninguém mais é o caminho, a verdade e a vida, senão o nosso Deus. Eu e minha casa sabemos que nós não podemos negociar a verdade. Eu e minha casa amamos a palavra de Deus, prestamos culto e adoramos ao Deus vivo e todo-poderoso e verdadeiro, porque Josué sabia que as grandes decisões que a gente toma são movidas pelas nossas mais profundas afeições, pelo objeto do nosso verdadeiro amor. A gente sempre decide por aquilo que a gente ama, e decidir pelo Senhor era dar prova e evidência de que ele amava o Senhor. E a decisão dele, então, é nesse sentido. E ajuda a gente a balizar também as nossas decisões aqui. Quais são as decisões mais importantes? A primeira lição que Josué dá para a gente é que as nossas decisões precisam ser pensadas sempre em termos da nossa aliança com Deus. Por isso ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele não fala, eu servirei ao Senhor, mas fala, eu e a minha casa? Porque havia um ensino claro na palavra, lá em Gênesis 17:7, quando Deus chama Abraão para dele começar uma grande nação, ele fala, eu serei o seu Deus e da sua descendência. Havia uma promessa de que a aliança de alguém com Deus era uma aliança desse alguém e a sua família. E ele entendeu isso. Infelizmente, muita gente não entende isso hoje. O apóstolo Paulo levou essa teologia pactual da aliança em que a família entra para o Novo Testamento. E aí você vê ele falando assim em 1 Coríntios 7, a mulher quando se converte, os seus filhos se tornam santos, são separados para Deus. Por quê? Porque ela está dentro de uma aliança e os seus filhos estão dentro dessa aliança junto com ela. E muitas vezes, há famílias cristãs que desistiram da batalha,
que desertaram da luta, que não estão mais pensando em termos dessa missão gloriosa. Há famílias cristãs que reduziram o seu objetivo de vida, as suas grandes decisões, a sua prosperidade material. Então a grande pergunta não é assim: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor? Não, a grande pergunta é: eu e minha casa estamos prosperando? Eu e minha casa estamos viajando para fora todo ano? Eu e minha casa estamos fazendo isso, aquilo? Mas não param e pensam: meu Deus, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor? Porque se nós não estamos, então nós não estamos tomando as decisões corretas. Porque Deus nos chamou a viver debaixo de uma aliança, e isso envolve toda a nossa casa. E a gente precisa parar para pensar em termos dessa aliança. Um homem de Deus, ele não se conforma em ver a sua família à deriva. Não, ele não dorme em paz, sem orar, interceder e clamar pela vida do seu filho, se esse seu filho está perdido, se o coração dele está longe de Deus. Não, um homem de Deus é alguém que se levanta e ensina a palavra com persistência a seus filhos, e fala delas assentado na mesa, andando pelo caminho. É alguém que se assumiu um posto de vigia na vida da sua família, porque ele entende que ele tem um papel de liderança espiritual dentro da sua casa. E glória a Deus, porque muitas vezes maridos cristãos se omitem nesse papel, e muitas vezes dão até um mau testemunho, e algumas irmãs assumem essa liderança na ausência da figura do sacerdote, do pai como sacerdote. E a verdade é que a gente precisa resgatar o nosso papel como família da aliança. E a gente precisa entender que a gente pode ser assíduo à igreja, a gente pode contribuir financeiramente com a obra do reino de Deus, a gente pode vir para a igreja adorar os louvores, levantar as mãos, e a gente não está sendo alerta e zeloso com aquilo que é mais caro, com a verdadeira grande decisão, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho não vai esperar crescer para um dia, quem sabe, decidir se quer ou não ser cristão. Eu não vou dar essa liberdade para o meu filho para bancar o pai bacana, o pai mente aberta, o pai que respeita a opinião dele. Não, porque ele vai crescer entendendo que ele é parte de uma aliança, que ele, querendo ou não, já está inserido nela. E esse é um ato de fé, e é esse ato de fé que a gente vê na Bíblia do início ao fim, de pais que são zelosos, que oram, que clamam, que discipulam, que pastoreiam seus filhos. E a gente tem que interceder pelos nossos queridos. Você pode dizer que a decisão mais importante que você tem tomado todos os dias é a de fazer da sua casa uma fortaleza contra os dardos inflamados do maligno, da sua casa um ambiente de paz, de bênção, de sabedoria, de reconciliação, de conserto, onde todos erram, porque são pecadores, mas todos estão numa aliança com Deus. Esse tem sido o seu grande anseio, essa tem sido sua grande angústia. Isso tem levado você a chorar e a orar no travesseiro, ou de joelhos na cama? Porque senão, queria te dizer que esse é o nosso chamado. A gente não tem chamado para ser popular, para ser bacana, a gente tem chamado para ser fiel. E ser fiel é chegar em casa e falar: ó, eu e a minha casa vamos servir, esta casa é do Senhor, e aqui o Senhor vai reinar. Você pode dizer que Jesus tem reinado cada vez mais no seu casamento, que seus filhos olham para você e se veem inspirados a viver a mesma intimidade com Deus que você tem vivido. Irmãos, esses devem ser os nossos anseios, como pais, maridos e até como filhos. Há filhos aqui cujos pais não são cristãos. A expectativa tem que ser: eu vou orar pelos meus pais, pela conversão deles, eu vou pensar em estratégias para alcançar eles, porque eu quero dizer como Josué: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa é a grande decisão da minha vida, nenhuma mais importa antes dela. Segunda lição: sempre seremos tentados a tomar decisões erradas. Verso 15: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Olha,
ele fala assim, olha, é preciso tomar uma escolha, né? Paulo fala em Romanos 7, ao querer fazer o bem contra a lei de que o mal reside em mim, existe um conflito, uma militância da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, existe uma guerra que todos nós estamos travando dentro do coração, e essa guerra muitas vezes faz a gente ficar acuado, sem fé, faz a gente se conformar com as coisas como estão, faz a gente tolerar que a nossa vida, a nossa casa fique à deriva do ponto de vista espiritual. E o que Josué está falando, isso não é admissível, não fique à deriva, toma uma decisão. Jesus escreve para a igreja de Laodiceia dizendo assim, olha, eu preferia que vocês fossem frios ou quentes, mas porque vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa figura de alguém que não decide, que fica em cima do muro, e tem aquela história que a gente conhece, não é? Um cara em cima do muro, Deus de um lado falando, vem para o meu lado, vem, e Satanás do outro lado quieto, e o cara fala, mas você não vai disputar com Deus pela minha alma? Ele falou, não, você já tomou a sua decisão de desobedecer a Deus, consequentemente você já está do meu lado, não existe em cima do muro. É isso que Josué está falando aqui, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses dos seus antepassados, se aos deuses dos amorreus, ou se ao Senhor. Essa é uma decisão que precisa ser tomada, porque a indefinição para Deus é inadmissível, e a gente precisa responder ao Senhor todos os dias nesse sentido. O povo responde lá no verso 18, dizendo o seguinte, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, quando confrontado, o povo não ficou argumentando, não, peraí, mas nossos antepassados também serviram aqueles deuses, então nós não podemos romper com eles. Não, a resposta do povo é agora, vamos romper agora. O rio de lama tem que parar, né? A opressão espiritual tem que parar, a escravidão em algum pecado que tem sido uma característica marcante na minha família, tem que ser interrompida, porque eu não vou viver refém dos meus pecados, subjugado por eles, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não estamos servindo a Ele plenamente, não somos perfeitos nesse serviço, mas essa é uma determinação de fé que a gente leva no coração. Não é assim nossa natureza, e a gente precisa guardar o coração, porque senão o nosso coração vai adoecendo. E Paulo viu o processo que isso causava, né? E chega um ponto dessa reflexão dele, em que ele fala assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Que miserável que eu sou. E ele chega a essa convicção. E quando a gente constata isso, o objetivo é que a gente pare e reflita, caramba, se eu tenho uma natureza que atenta contra a vontade de Deus, que me faz impelido a desobedecer a Ele, e eu sou todo dia incitado a reafirmar meu compromisso com Deus, então eu não posso bobear. Preciso, quem estiver tirando tempo de férias agora, é hora de colocar devocional em dia. É hora de voltar a ler a palavra, de meditar nessa palavra, de gastar tempo orando. É hora de assumir de novo a dianteira da sua vida espiritual, de buscar a Deus do modo como você um dia já buscou, para que a sua história não pare aqui nessa constatação dessa tendência, mas sim, terceiro ponto, terceira lição, para cada decisão errada, Deus nos apresenta um caminho de volta. Josué diz assim, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Ele é o nosso Deus. Se você fizer um estudo aprofundado da Bíblia, do início ao fim, uma característica interessante, muito forte da Bíblia, é que mesmo os textos mais pesados dos profetas, e até mesmo as cartas dos apóstolos,
que pegam mais pesado com os pecados do povo, sempre terminam falando de um caminho de redenção com Deus. Porque Deus é um Deus de graça, de misericórdia e de bondade. Então, nunca, quando Deus apresenta para a gente a tragédia do pecado e a desgraça que Ele faz, e o quão desesperadamente corrupto é o nosso coração, Ele não para aí. Sempre que Deus fala de juízo que a gente merece, Ele não para por aí. Ele se volta para o povo e faz promessas para aqueles que resolverem começar uma nova história. E ele diz assim em Isaías 1,18: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Embora os seus pecados causem vergonha em vocês, me entristeçam, fiquem sabendo que eles se tornarão brancos como a neve, vocês vão ser purificados de toda imundície. Se estiverem dispostos a obedecer, sempre tem caminho de volta. João, você está falando isso, que você não sabe como a coisa está fora de trilho lá em casa, como eu me distanciei, como eu me esfriei como cristão. Claro que eu sei, irmãos, eu vivo a mesmíssima luta que você. Eu também preciso pôr lenha continuamente no altar, para que a chama não se apague. Eu também tenho uma natureza inclinada para o pecado. Eu também preciso investir nessa aliança, porque senão a fé arrefece, porque senão o coração se esfria e volta à enfermidade do pecado. Mas o que eu nunca posso esquecer é que Deus é rico em misericórdia, e pelo amor com que um dia nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Essas são promessas do Evangelho para nós. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Promessas de restauração da nossa vida, e o convite do Evangelho é a gente esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de nós, para que a gente prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para que a gente não seja dominado pelos nossos erros do passado, para que a gente não seja controlado por aquilo que a gente fez de errado, mesmo no passado recente. Esse é o momento de fazer um balanço da vida, não é? Está chegando no final de mais um ano, daqui a menos de 2 semanas termina o ano. E a gente tem que fazer um balanço e falar, cara, que decisões eu tomei erradas esse ano? Que inversões de prioridade eu cometi? Senhor, eu estou enxergando tudo isso, não estou fingindo que está tudo certo, não. Eu reconheço que eu tenho errado nisso e naquilo. Mas agora, Senhor, eu estou fazendo um balanço e quero dizer para o Senhor que em 2023, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos um lugar de oração, um lugar de reconciliação, de perdão. Essa semana de Natal, talvez para alguns aqui seja difícil planejar ir sábado no encontro em família, tomar ceia. Mas para nós cristãos, é um desafio, mas a gente precisa se preparar. Hoje, antes, para eu fazer isso, tomar ceia com minha família, sábado que vem, eu vou precisar jejuar, para conseguir, meu coração está preparado para isso. Amém, jejum então. Senhor, vem tratar, vem trazer reconciliação, vem trazer cura para os relacionamentos. Eu quero colecionar memórias benditas, de bênçãos sobre a minha casa. Eu quero que meus filhos lembrem desses momentos de forma marcante, que sejam abençoados só de lembrar da bondade de Deus sobre as nossas vidas, das decisões que eu tomei no sentido de abandonar uma forma equivocada e distorcida de viver para uma forma mais excelente em Cristo. Aplicações. Primeira aplicação: decida hoje fazer de Deus o objeto do seu mais devotado amor.
A gente disse aqui que aquilo que a gente, pelo que a gente decide, não é? Aquilo que a gente escolhe, invariavelmente, é objeto do nosso amor. Quando Deus é o objeto do nosso mais devotado amor, eu quero ser um marido melhor, porque eu quero glorificar a Deus no meu casamento. Eu quero ser um pai mais sábio, um pai mais amoroso, mais equilibrado, porque eu quero que meus filhos olhem para mim e vejam Cristo. Eu quero ser um profissional que é ético, para que as pessoas olhem para mim e vejam, ele é ético porque ele tem Cristo. Eu quero que, ministerialmente, Deus me use de uma forma que as pessoas olhem para mim e digam, olha, não é o Jonatas, é Cristo. Porque Cristo é a esperança da glória. Qual tem sido o objeto do seu maior desejo? Prosperidade material, uma carreira brilhante, uma relação afetiva com uma pessoa por quem você tem uma obsessão. Essas coisas podem ser objeto do nosso maior desejo, podem se interpor entre nós e Deus. E o que Josué fala, não tem nada disso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é só Ele na minha vida, Ele é o objeto do meu maior desejo. E uma vez que eu amo o Senhor, eu não me conformo com a iniquidade, eu não me conformo com a impureza do meu coração, eu não me conformo com me tornar essa pessoa o tempo todo estressada, o tempo todo respondona, o tempo todo resmungona, não é? O tempo todo murmurando. Não! Eu quero viver uma vida que glorifica a Deus. Segunda aplicação, valorize cada escolha como algo que sempre afetará a todos à sua volta. Todos nós aqui somos frutos de decisões que nossos pais tomaram, que contribuíram para nós sermos quem nós somos hoje. Algumas dessas decisões foram bênçãos tremendas na nossa vida, porque foram decisões acertadas, porque revelaram amor, afeto, carinho, né? Outras decisões talvez tenham sido trágicas, talvez tenham trazido feridas. E é quando a gente para fazer essa anamnese, essa avaliação histórica, a gente pensa assim, caramba, então quer dizer que as minhas atitudes em casa, ou onde eu estou vivendo, estão sempre impactando as pessoas? Sempre impactando no sentido de abençoar, de enriquecer, de revelar graça, de revelar bondade, amor, de inspirar uma vida na presença de Deus? Ou, dependendo das decisões que eu tenho tomado, as minhas atitudes podem estar sendo um obstáculo para que as pessoas até queiram Deus, queiram viver na presença dEle. E eu preciso agir com responsabilidade e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que essa frase inspire tudo que eu venha fazer na minha casa. Toda avaliação que eu faço tem que passar por aqui. Então eu preciso ter critério, mais critério nas escolhas que eu estou fazendo. E uma terceira e última aplicação: se está sofrendo por causa de decisões erradas, decida hoje começar uma nova história na presença de Deus. Todos nós, em alguma medida, sofremos por decisões erradas, mas tem algumas que demandam um recomeço radical. Eu não aceito mais ser assim. Eu fiquei impressionado quando eu fui ler um pouco sobre os 10 passos do AA. O NA também usa, se eu não me engano, exatamente os mesmos 10 passos, né? E o quarto passo é fazer um inventário moral de si mesmo, minucioso. E depois fazer reparos. Ou seja, fazer um histórico de todos os males que eu já causei a alguém por causa do meu vício, e ir lá e me reconciliar e pedir perdão para essas pessoas que eu prejudiquei. E quando eu li isso, eu falei, gente, de fato, esses 10 passos foram tirados da palavra de Deus, porque só muda a palavra vício para pecado, né? Todos nós fizemos mal a um ou a outro por causa de pecados que a gente cometeu no passado. E todos nós temos motivos para ir lá e pedir perdão e reparar danos que a gente causou
numa atitude intempestiva, numa atitude egoísta, numa atitude insensível. E essa semana, mais do que nunca, é uma semana que tem que ser vista assim por nós. Cara, tem coisa que eu preciso pedir perdão, porque eu agi mal, eu feri pessoas. Eu não consigo ir lá conversar, escreve uma mensagem. Quero pedir perdão pelo mal que eu fiz a você. Eu quero recomeçar uma nova história. Eu quero interromper toda decisão ruim que eu tomei até aqui e eu quero recomeçar com Deus. Eu gosto muito de 2 versículos que falam sobre essa questão do progresso da vida cristã, não é? Nós não somos tratados pela Bíblia como pessoas perfeitas porque a gente é cristão, muito pelo contrário. Provérbio 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada que vai brilhando mais e mais até a plena claridade do dia. A versão antiga diz, até que ser dia perfeito, até o meio-dia. Então, o caminho de alguém que anda com Deus tem que ser o caminho que vai brilhando mais e mais. A plena claridade do dia é nosso estado de glorificação na presença de Deus. O que não pode acontecer é o tempo ir passando e ao invés de cada vez mais eu viver na luz, eu progredir, eu viver como alguém que anda para trás. Pô, Deus já tinha até tratado isso em mim e eu estou voltando a viver chafurdado nesse mesmo erro. Em um outro texto, em que o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito do Senhor nos transforma cada vez mais, para que cada vez mais a gente seja capaz de refletir a glória de Deus, a beleza da santidade de Deus, segundo Cristo, e o exemplo dele, e o caráter dele. Então, não importa que decisões erradas você tomou, quantas mancadas, quantos erros, a mensagem do Evangelho é, vamos parar por aqui. Hoje é um dia de recomeço na sua vida. E você vai, a partir de hoje, viver condicionado por esse mote, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra. E a gente sabe que, mesmo diante de tantas decisões grandes e importantes, a mais importante de todas, Senhor, é a gente andar no teu caminho. Uma vida que te obedece, que te agrada, que reflete a beleza da tua santidade. Que o Senhor venha sobre nós, nos levar todos os dias a permanecer firmes nessa grande e maior decisão da nossa vida, que é a de ter apenas o Senhor como Senhor das nossas vidas. Em teu nome que te pedimos, que essa semana, para muitos, seja uma semana de cura, de tratamento, de perdão, de reconciliação, de fortalecimento dos vínculos familiares, de vitória sobre as investidas das trevas nos casamentos, nas relações de pais e filhos, e que o Senhor venha fazer com que cada família da igreja nessa semana, Senhor, venha celebrar a vida que tem vivido na tua presença, de acordo com o teu Evangelho. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.